Olá, eu hoje falo sobre um tema que atinge a todos nós, embora muitos não gostem nem de pensar, mas vai chegar a hora da morte. E tão sério quanto a morte é a situação climática no mundo. É o que eu falo. Você está no canal Vida que Segue Somos Assim. Inscreva-se, faça seu comentário, dê seu like. Fique conosco. Esta semana eu perdi uma tia, irmã da minha mãe, já tinha 95 anos, passou mal, foi para o hospital, no dia seguinte morreu. Uma morte então muito tranquila, porque não ficou naquele sofrimento de doença, embora ela sofresse muito com artrose, ela tinha muitas dores, já fez algumas cirurgias, mas ela morreu assim, passou mal e morreu. Então, eu acho que é a morte que eu gostaria de ter, no sentido de que eu não queria morrer de repente, assim, não. Mas assim, se prepara, dá um tempo de se despedir da vida. Mas é muito impressionante porque era uma tia muito querida, minha mãe eram 11 irmãos e quase todos já foram, agora só tem o irmão mais novo. E quando a minha mãe era viva, eu ia sempre com ela lá na casa dos tios, na casa da tia Nízia, que foi essa que morreu. Eu ia de acompanhante. Depois, faz tempo também que eu não ia lá, que eu não via, mas mexeu muito comigo. Assim, por quê? Por que eu fiquei pensando, por que eu fiquei assim tão sem energias, tão entristecida mesmo? Isso era uma coisa tão natural, né? Mas é porque é ruim você ver, a família os elos vão acabando, né? A gente é uma família muito grande, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Temos muitos primos e vai ficando cada vez mais difícil encontrar, mais longe. A gente até estava programando de fazer um encontro assim num bar dos primos para encontrar mesmo, que não seja nesses momentos de despedida de alguém, né? E eu não sou dessas pessoas que acham que família em primeiro lugar, não. Acho que em primeiro lugar as pessoas. As pessoas têm que ser consideradas e tudo. Mas eu gosto muito de família. Eu gosto dos meus primos. Eu gosto dos meus tios, gostava, né? Porque agora eu tenho só um tio do lado da minha mãe e um tio do lado do meu pai. Eu gosto da desse tipo de convivência. E é muito ruim quando os laços vão se perdendo, né? É a mesma coisa dos irmãos, por exemplo. Quando a minha mãe era viva, éramos 10 irmãos, somos 9 hoje. A gente sempre se encontrava lá, a gente fazia rodízio para poder passar fim de semana com ela, cada 2, então a gente estava sempre se encontrando. Agora, sem ela, é muito difícil a gente se encontrar. Então, é uma pena mesmo esses momentos irem se acabando, né? As pessoas indo embora e as famílias, né? A gente agora já é eu já sou a geração dos tios que estão próximos de morrer. É a vida. A gente não pode reclamar, mas que dá um sentimento de tristeza grande, dá. E eu gravei esse vídeo após a morte da tia Nízia, fazendo essa reflexão, e não deu nem tempo de eu postar, e outra traulitada, aí perdi uma prima, desta vez bem mais nova que eu, 10 anos mais nova que eu, que também assim morreu. Até hoje não se sabe exatamente do que foi, porque foi uma coisa rápida e não identificada ainda.
Mas eu quero dizer é o seguinte, não foram dias fáceis, foram dias tristes para mim, mas é isso, a vida é essa, a gente está vivendo e vai morrer, sabido. E eu não tenho medo da morte, não, nenhum. Eu tenho medo de ficar inválida, dependente, mas da morte não. Mas eu tenho muito medo de não aproveitar o tempo que eu tenho. Então, cada pessoa tem um tipo de prazer, alguma coisa que ela fala assim, eu poderia viver sempre assim, com isso. Eu também tenho os meus, eu gosto muito de sair, de companhias, gosto de ficar em casa, gosto de fazer meu quebra-cabeça, gosto de ficar na companhia de Edson, mas a gente tem que aproveitar, porque o tempo que nos resta, não tem a menor ideia. Pode ser um dia, pode ser inúmeros anos. Então, vamos aproveitar. Olá. Os ambientalistas e as pessoas preocupadas com o clima, eles não estão preocupados, eles estão apavorados. Estudos, informações, pesquisas, debates, tudo indica que o quadro climático mundial está preocupante. Para alguns, desesperador. Tem um cientista brasileiro, Carlos Nobre, reconhecido hoje como um dos principais cientistas da área climática. Ele afirma que o aumento, a elevação de 1,5 grau Celsius vai ser uma tragédia sem volta. A Marina Silva, ministra do Meio Ambiente do Brasil, ela já havia manifestado a preocupação com a sobrevivência do Pantanal. O Carlos Nobre fala que com o aumento da elevação da temperatura, parte do bioma da Amazônia e do Pantanal serão perdidos, parte importante. Ele calcula 30% de cada um. É importante que a gente fique atento a isso. Para nós mortais, não parece muita coisa assim, parece tão distante que o clima tenha mudanças dramáticas. Mas as enchentes do Rio Grande do Sul, que foram tão intensas, causaram tanta destruição, elas deixaram um rastro de miséria mesmo, e também um sinal de que voltarão a ocorrer a situação de tão intensa dor, tanta destruição e distensão. Depois dela veio a onda de calor. Depois das chuvas do sul, veio a onda de calor no Brasil, como não se via há muito tempo. E agora surgiram os incêndios. Calcula-se, saiu da mídia, que mais de 60% da área territorial brasileira, que é grande, está sendo vítima de incêndio. Fumaça, chamas, brasas, florestas e árvores morrendo. E as coisas não são normais, né? Não são normais. Por isso que a gente precisa ficar atento. Porque agora é evidente que esse ciclo de violências extremas que o clima provoca, eles não apenas vão se repetir, como vai tornar muito mais difícil a vida. Vai cair a qualidade da água quando existir. A qualidade do ar tende a piorar. E a própria sobrevida das cidades vai ficar muito mais difícil, né? Muito menos confortável. Por isso que o clima, ele interessa a todos nós com urgência. Com urgência. Acho que todos devemos estar atentos que esse é o principal assunto do mundo. E afeta cada um de nós. É um assunto que deve ser debatido e discutido todo dia para que convençamos os que têm poder,
os que têm decisão, os que podem mudar as coisas, ajam com rapidez. Como disse Carlos Nobre, não há tempo a perder. A coisa está degringolando de tal forma que não vai esperar 2100, que era o ano que se previu uma situação de catástrofe mundial. Vai chegar antes, segundo a avaliação dele. E ela é baseada em estudos, não é um chute, não. O clima exige de cada um de nós muito cuidado. Façamos nossa parte.